E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Tem coisa acontecendo nos bastidores do mercado cripto e não é para você ver. Enquanto o mundo assistia os gráficos derreterem, bilhões sendo liquidados e o pânico tomando conta, um detalhe escapou, um detalhe que durou segundos, mas pode dizer muito mais do que qualquer manchete. Ao vivo, na CNBC, durante a cobertura do colapso do mercado, o preço do XRP que apareceu na tela não era o mesmo que você vê nas corretoras. Não era $1, não era $2, era $126. Por alguns segundos, esse foi o número transmitido para milhões de pessoas. E então, como se alguém tivesse percebido que aquilo não deveria estar ali, o valor voltou ao normal, sem explicação, sem comentário, sem retratação, só apagaram. A pergunta que fica não é foi bug, a pergunta é o que exatamente vazou ali que não era pra gente ver. E se você também acha que o mercado tem duas camadas, a que mostram pra gente e a que roda por trás, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque aqui a gente não olha só o preço, a gente tenta enxergar o que estão tentando esconder. Vamos voltar algumas horas antes deste erro de preço acontecer. O mercado cripto estava sendo dizimado, Bitcoin derretendo até $81 mil, Ethereum despencando 8% e o XRP não ficou atrás, chegou a tocar $1,70. E no rastro dessa destruição, mais de $2 bilhões em posições alavancadas foram liquidadas. Uma limpeza completa de traders que estavam otimistas demais, confiantes demais, expostos demais. Foi o tipo de movimento que não é natural, foi sistêmico, coordenado, frio. Nós vemos aqui nessa matéria que queda no mercado de criptomoedas. Veja porque 2 bilhões em Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e principais altcoins foram liquidados. Mais abaixo aqui nós vemos que o mercado de criptomoedas sofreu um colapso que eliminou mais de 240 bilhões, com 2 bilhões liquidados em ativos criptográficos de alto valor. O Bitcoin caiu para mínimas de $81 mil, o Ethereum ele caiu 8% para $2.689. Diversos fatores, incluindo a tensão entre Irã e os Estados Unidos e a provável nomeação de Kevin Warsh por Trump como presidente do Fed, contribuíram para a queda dos mercados. Os ETFs do Bitcoin registraram uma saída líquida de 817 milhões, enquanto os investidores se preparam para o vencimento das opções. Então nós vemos que a queda do mercado de criptomoedas eliminou 240 bilhões do seu market cap, né, com a capitalização total de mercado despencando de 3,4 trilhões para 2,8 trilhões. Liquidações massivas, né, de Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB e outras altcoins, incluindo contratos perpétuos de ouro e prata, que apagaram todos os ganhos recentes. Nós vemos que o preço do Bitcoin rompeu vários níveis de suporte importante e despencou mais de 7%, né? Devemos aqui que, por outro lado, o preço do Ethereum caiu 8%, chegando a uma mínima de 24 horas de $2.600. Nós vemos aqui que, enquanto isso, as principais altcoins como XRP, BNB, Solana e Cardano caíram entre 6 a 10% nas últimas 24 horas, né? Aqui nós vemos as razões por trás da queda no mercado do Bitcoin, ouro e criptomoedas, né? Nós vemos aqui que uma das razões é o Trump, que vai nomear, né, Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve, né? Nós vemos aqui que, além disso, os investidores provavelmente estão desapontados com isso, né, já que Trump se prepara para nomear um ex-governador do Fed, Kevin Warsh, como principal presidente do Federal Reserve, informou a Bloomberg em 30 de janeiro. E mais abaixo aqui nós vemos, né, que saídas repentinas de capital de ETFs do Bitcoin que sinalizam uma queda mais profunda no mercado de criptomoedas. Ou seja, começou com a saída massiva de dinheiro de ETFs do Bitcoin, $817 milhões saindo em um único dia. Isso não é varejo vendendo, isso são fundos institucionais saindo pelas portas dos fundos antes da liquidação começar. E se você está entendendo o que isso significa, você está anos-luz à frente da maioria. Por isso, faz o seguinte, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque essa leitura não é para quem reage, é para quem antecipa. E é nesse ambiente, nesse exato timing, que o glitcher do XRP apareceu na CNBC, ou seja, uma falha de preço, um canal institucional
com milhares de operadores assistindo em tempo real, o ticker muda $126. 3 segundos depois, volta para o normal. O mercado finge que não viu, a mídia silencia. Mas para quem acompanha isso há tempo, o padrão fica claro, isso não é novo. O XRP já apareceu a $91 na Kraken, já bateu $50 na Gemini, já surgiu com valores acima de $500 em plataformas menores e sempre da mesma forma, por frações de segundos, sem explicação e sempre com o mesmo ativo. Nós vemos aqui na matéria, nova falha no preço do XRP leva a criptomoeda a $126 em transmissão ao vivo na CNBC. Matéria publicada no dia de hoje, 30 de janeiro de 2026. Nós vemos aqui que uma recente falha no preço do XRP foi transmitida ao vivo em canais de televisão abertos, elevando o valor da moeda para $126 na CNBC, uma das principais redes de notícias financeiras dos Estados Unidos. Nós vemos aqui que o XRP tem aparecido frequentemente em notícias sobre anomalias de preço na comunidade cripto, sem sinais claros de que essa tendência vai diminuir em breve. No caso mais recente, uma falha de preço elevou o valor do token para $126 durante uma transmissão ao vivo na TV. Nós vemos aqui que, notavelmente, o incidente mais recente na CNBC ocorreu durante um episódio do programa Crypto World, em 28 de janeiro. Durante o episódio, o apresentador falou sobre a audiência da Comissão de Agricultura do Senado sobre a estrutura do mercado de criptomoedas em meio às controvérsias que cerca o projeto de lei. Nós vemos aqui que, no entanto, ao apresentar os preços e desempenhos dos principais criptoativos, a CNBC informou que o Bitcoin foi negociado a $89 mil com queda de 0,39% na última semana, enquanto o Ethereum foi negociado a 2.996, registrando uma leve queda de 0,77% no mesmo período. Curiosamente, a apresentação sugeriu que o XRP tinha um valor de $126, com uma queda de 3,8% na última semana. Para contextualizar, esse valor representava um aumento de 6.532% em relação ao preço real do XRP, que era de R$1,90 na época. E aqui nós vemos, né, o que causou a falha. Embora vários membros ambiciosos da comunidade de XRP argumentam frequentemente que esses valores elevados normalmente refletem o preço real do XRP quando o mercado leva em consideração sua utilidade, o incidente mais recente foi apenas um problema de exibição por parte da CNBC. Então aqui nós vemos a imagem, né, da CNBC, que estava ao vivo neste momento aqui. Vemos aqui que o preço do XRP estava realmente a $126. E aqui abaixo na matéria fala sobre outros incidentes, né? Outros incidentes também chocaram a comunidade, incluindo $50 na Gemini em agosto de 2023, 34 mil na CoinMarketCap em outubro de 2023, 22,50 na Coinbase em agosto de 2024 e mais de $21 mil durante uma transmissão ao vivo em março de 2025. Agora me responda com franqueza, por que esses erros nunca acontecem com o Bitcoin? Por que nunca com o Ethereum, Solana, Cardano? Por que sempre o XRP? Existe uma teoria e ela está crescendo. A teoria de que esses erros não são erros, são vazamentos, sinais de um sistema que já opera em camadas acima do que o varejo enxerga. Camadas onde o XRP já tem preço institucional, função real, volume de testes, camadas que você só vê quando o sistema falha. E quando falha, por um segundo, você vê o que eles veem. Pensa comigo, se o XRP for de fato a ponte de liquidez entre moedas digitais e sistemas bancários, ele precisa ser testado com volumes maiores, com rota de liquidação em alta velocidade, com simulações reais. E para isso, é necessário rodar sistemas paralelos, ambiente onde o preço não é o que está nas corretoras, é o que está nos bastidores. E quando o erro acontece, o preço institucional vaza. Você não deveria ver, mas viu e agora sabe. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, o cenário técnico confirma essa pressão que o mercado de criptomoedas sofreu nas últimas 24 horas. O preço está em torno de $1,75, trabalhando bem abaixo das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos que seguem apontadas para baixo, com a de 9 inclusive cruzando abaixo da de 20, reforçando o viés de queda
no curto prazo, neste caso, porque é o gráfico diário. Temos um suporte imediato em $1,70, que é psicológico e também técnico. Se for rompido, o mercado pode buscar os 1,64 ou até 1,60 como próximas zonas de defesa. Já do lado superior, as resistências estão em 1,87 e 1,83, regiões que serviram de teto nas últimas semanas, e o RSI ele está em torno de 33 pontos, entrando em uma região de sobrevenda, né? O que indica possível esgotamento dos vendedores, mas ainda sem confirmação de reversão. A tendência continua sendo baixa, mas o momento é típico de acúmulo institucional, baixo volume, liquidez fragilizada e sentimento negativo extremo. E antes de concluir sobre o XRP, se você está pensando em investir na criptomoeda XRP, a Margex é a melhor opção. Aqui você pode comprar via Pix, pagar aqui em BRL, comprar a criptomoeda XRP e se preparar para a próxima revolução. Clicando no link da descrição deste vídeo e colocando o código Premier, você já opera dentro da Margex com um bônus de boas-vindas. Lembrando que além de você comprar aqui a criptomoeda XRP, você também pode operar futuros dentro da Margex. A Margex, que hoje é a maior corretora de operações em futuros do mercado, com mais de 500 mil utilizadores registrados, mais de 180 mil negociações diárias e atendendo 153 países, tá? Vou deixar o link da Margex Exchange na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora, encerrando aqui a criptomoeda XRP, a maioria olha para esse erro e ri, fala que é bug, segue rolando o feed, mas você não está aqui para seguir o fluxo, você está aqui para fazer a pergunta que quase ninguém faz: e se isso for real? E se o preço do XRP, aquele que aparece por segundos na tela da CNBC, não for erro, mas sim a verdade escapando por acidente? E se o sistema estiver pronto, mas escondido, até o último varejista ser expulso emocionalmente do jogo? Porque quando o preço real aparecer, não vai ter aviso, não vai ter print, não vai durar 3 segundos, vai ser permanente. Quem estiver posicionado já não vai precisar de explicação. E se você chegou até aqui, é porque já entendeu que isso tudo vai além do preço. Então faz sua parte, se inscreve agora, deixa o like, compartilha com alguém que precisa acordar, porque o próximo erro pode ser o último aviso. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.